todos estão... E a semana começou bastante agitada para o mercado de soja na Bolsa de Chicago. Não só os preços do grão, mas do farelo e do óleo também subiram agressivamente no mercado futuro norte-americano. E a soja terminou a sessão dessa segunda-feira, 27 de dezembro, com altas de mais de 30 pontos nos principais contratos negociados por lá. Para a gente entender a movimentação que continua motivando essas altas, que já foram intensificadas na última semana, levando as cotações a superarem os $13 por bushel, a gente conversa agora com o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Já conosco, Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter o senhor conosco. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Que segunda-feira, hein, Vlamir Brandalize? Pegou carona no tempo seco e quebrou a resistência, né? Agora quebrou a resistência do 13,5, né? Bastante firme que estava. Sim. Agora foi aí, a nova resistência foi para o 14 e já vai tentando criar um suporte no 13,5. O suporte hoje nos 13,30, tecnicamente é um mercado altista ainda. Aham. E o ambiente é de clima, né? A partir do momento que houver uma chuva generalizada, quebra essa tendência que vai seguindo, de altista, né? Mas, em princípio, o mercado já criou novos patamares, está em outros degraus. Mercado interno também, em reais, as cotações evoluíram. Nós estamos aí nos melhores momentos aí do ano de 2022 até agora. Nesse ano aí as cotações para safra nova estão nos melhores momentos da temporada, né? E a safra velha também voltando a ter bons níveis aí em reais, mas sem negócio, né? Ninguém quer vender, o mercado está muito desconfiado para ver o que realmente vem aí para frente. Clima ainda incerto, não é só a seca no sul, seca no Paraguai, seca na Argentina, mas o excesso de chuvas também na parte norte do Brasil, pegando de São Paulo para cima, a maioria das regiões estão com muita chuva, também isso acaba limitando um pouquinho o potencial da safra. E o quadro ainda, que nem hoje ele fechou aí, que eu estava trabalhando com os níveis aí bem fortes, né? Sim. Alta de 20, 30 pontos, e tem fôlego para crescer mais, desde que o clima siga no rumo que veio aí nessas últimas, vamos dizer assim, quase 60 dias já estamos com problemas, né? Vlamir, vamos por partes então. Vamos terminar de falar do mercado para depois a gente falar da safra. O senhor me fala que os preços então estão nos melhores níveis da temporada 21-22. Que níveis de preços a gente está falando? Imagino que o senhor vá nos dar referência de Porto, porque isso a gente consegue depois distribuir para o Brasil aí, cada um com a sua realidade. Que preços são esses que são os melhores níveis da temporada, Vlamir? Olha, hoje deu chances para a posição de junho, 182,5, 183 a 183,5 para julho. Se tivesse vendedor, efetivamente, certamente andaria no 184 para junho e 185 para julho. Nos portos aí, em geral, estão muito lineares, os portos estão muito parecidos, ou seja, 185 é a melhor posição até agora vista para a safra nova nos portos na posição julho, e não está tendo vendedor nesse nível, mesmo nível alto. O produtor já vendeu uma parte da safra que esperava, e agora com a matemática cada dia pior, ele segurou aí, está esperando aí para... E o produtor que está na região que está com seca, ele está temendo, né? Porque não sabe quanto vai colher, como é que vai vender um produto que talvez não colha. As primeiras lavouras colhidas estão bastante prejudicadas, a produtividade está muito baixa, já tem lavoura em colheita, então está complicada a situação, principalmente do meio do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo para baixo, as regiões estão muito prejudicadas. Vlamir, quando a gente olha para esse quadro, isso pode ser prejudicial para a formação dos preços lá no início de 2022, porque teremos ali mais volume de soja ainda a ser comercializado do que em anos anteriores, por exemplo? Olha, vai ter uma concentração de colheita sim, aí do meio de janeiro até o final de fevereiro, esses 45 dias aí provavelmente vai ser muito ofertado, e aí pode ter uma pressão de logística, né? Aumentar o custo da logística, porque aparentemente as cotações no mercado internacional
se nós não tivermos chuvas boas nessa próxima semana, porque se não tiver nessa próxima semana, as perdas vão ser muito grandes e irreversíveis. Então, nós vamos ter um peso forte, aí, um aumento dos fretes provavelmente, mesmo que tenha todos esses problemas de safra, nós vamos ter um volume grande de colheita concentrado em 45 dias, aí que vai se dar do meio de janeiro até o final de fevereiro, depois entra em março colhendo, mas já diminuindo o ritmo aí, que a maioria das lavouras vão ser colhidas até o começo de março, porque o plantio se deu cedo nesse ano. E é nessa hora que talvez o produtor não deva ficar dependente de vendas, né? Porque tudo que aumentar nos fretes vai acabar diminuindo no faturamento do produtor, né? Vlamir, ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Essa reticência que o produtor tem, portanto, em não participar do mercado, segurar um pouco mais as suas vendas, justamente temendo esses problemas de clima que ele pode continuar tendo, pode ser talvez uma postura um pouco mais arriscada também, é isso? Exatamente. O produtor que precisa de dinheiro aí já em fevereiro, o ideal é tentar ver e se posicionar antes, mesmo com a SICA avançando, porque no pico da colheita, mesmo com safra menor, sempre a logística, o frete, ele sobe bastante, ainda não subiu tudo que tem que subir. A pressão sobre os prêmios, muito navio chegando para carregar. Normalmente, no período de pico de carregamento, o prêmio cai um pouco, então tudo isso acaba trabalhando contrário ao produtor. E isso mesmo pensando que vai ter uma safra menor, já vai ser uma safra bem menor, já temos problemas grandes e já consolidados. Mas é período que ainda tem safra americana para ser negociada, então se começar a subir os valores no Brasil, acaba migrando o comprador para o mercado americano, então tem uma briga também, vai ter uma queda de braço entre os principais importadores e basicamente a China, como maior compradora, ela vai ficar de olho aí como é que vai estar o valor da soja americana, como é que vai estar o valor da soja brasileira, e também aqui talvez navio muito tempo parado não seja vantajoso, ela acaba jogando compras também na soja americana para distribuir isso aí, para não acabar tendo que pagar custos adicionais de navio parado. Então, isso tudo reflete no mercado. Então, o mercado vai ser bom em 2022? Vai, mas nós vamos ter uma pressão no período da colheita e o ideal é nessa hora o produtor estar entregando contratos que ele já fez antecipados ou ele está esperando para vender talvez ali no mês de maio, né, que é um período que já não tem muita pressão de oferta brasileira, é um período que vai estar ali no início do plantio americano, então tentar fugir desse momento de oferta crescente. Naquilo que pega Mato Grosso, por exemplo, vai estar colhendo em fevereiro, mas Mato Grosso está em condição boa, talvez a safra Mato Grosso ande perto de 40 milhões de toneladas, é um recorde histórico para eles. Então vai ter produto. Paraná está com problema, está colhendo baixa produtividade. Sim, vai ter perdas muito grandes. Mas tem estados aí, Goiás, parte norte, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, boa parte de Minas Gerais, as lavouras estão bem, então vai ter oferta de soja. Não vamos ter escassez de soja ou falta, vai ter uma redução de oferta, vai. A produção mundial que o USDA projetou aí mais de 380 milhões de toneladas para essa safra, provavelmente ela vai ficar aí perto de 360, vai ser bem menor, vai ser um ano de oferta menor do que o consumo. Mas nós temos estoques, nós temos 100 milhões de toneladas de estoques, então não há uma escassez de soja no mercado global. Há um fundamento para ter condições de cotações melhores, acima de $13, talvez indo perto dos 14, talvez até um pouco acima, condições melhores aí para as cotações, sim, mas ainda nós temos aí toda uma pressão de oferta que vai vir aí no começo do ano, que normalmente ela pressiona prêmio, ela pressiona custo de logística, custo de frete, nós não temos muito caminhão para transportar, então o produtor fica atento, não deixa para vender na boca da colheita. Às vezes leva sorte. Esse ano quem estava vendendo na boca da colheita levou vantagem, mas nem é sempre assim. Normalmente na boca da colheita são as cotações menores do ano. Vlamir, soma-se a essa pressão a possibilidade de nós termos uma área de soja maior estimada para os Estados Unidos na safra 22-23, dados os altos custos de produção que podem ser maiores para o milho e o retorno financeiro esperado para o milho também já é menor do que o da soja?
Olha, em princípio seria essa a lógica, só que o milho também está subindo bem lá em Chicago, né? O milho a Sim. 6,10, 6,20, 6,30, ele começa também a ser uma cultura, mesmo com o custo mais alto, atrativa. A grande questão que quebra maior aí da safra da América do Sul, que não estava esperada, pode estimular o produtor americano a migrar um pouco mais aí para a soja, justamente porque soja andando perto de US$ 14 o bushel, ele acaba sendo mais favorável para o produtor do que um milho a 6,10, por exemplo, lá em Chicago. Então, esse balanceamento, então a gente tem que ver a relação de troca, normalmente precisaria do 2,2 bushel de milho para dar um bushel de soja. Quando esse nível aí de 2,2 bushel de milho está abaixo do valor da soja, o produtor americano pode optar por mais soja. Então, e ele, quando ele definir isso aí em janeiro e fevereiro, se ele definir com a área maior de soja, pode ser um banho de água fria no mercado também, né? Então tem que ficar muito atento a isso. E Vlamir, o senhor falou sobre não termos vendedores, né? Por conta de todo esse quadro Isso. que o senhor acabou de descrever. Agora, compradores, como eles têm se comportado nesse momento, Vlamir? Olha, o comprador está no mercado, né? Todo dia tem impressão. Hoje mesmo sendo uma semana que normalmente seria muito fraca, quase ninguém interessado. Nós estamos vendo aí que no primeiro dia útil depois do Natal, e aí estamos há poucos dias novamente de um novo feriadão aí que vem o Ano Novo. Tem interesse, tem muito interesse, mas mesmo com grande interesse, a gente não está vendo uma pressão forte sobre prêmio, que poderia estar pagando prêmio melhor aí para tentar levar, não está acontecendo. Não está havendo uma pressão de valorizar mais a soja em si, está basicamente levando interesse aí. A cotação do Chicago, o dólar do dia que está mais fraco, hoje o dólar um pouco, o que nós estamos ganhando em Chicago, nós estamos perdendo uma parte por causa do dólar mais fraco nessa segunda-feira, então aparentemente o mercado melhorou, as cotações da soja aí disponível, hoje 185, dá chance aí para a soja agora de janeiro, na soja da safra velha, a R$ 185, mas não está tendo vendedores, né? Então é um mercado de comprador, mas ele também não quer pagar mais do que o mercado está girando aí entre dólar e Chicago no momento, né? Bom, Vlamir, a gente entendeu mais ou menos como é a dinâmica do mercado e sabemos que o clima na América do Sul está no centro aí das discussões e das atenções. Agora, quando a gente olha para a safra brasileira, ou para a safra sul-americana, melhor dizendo, as perdas estão sendo contabilizadas, né, Vlamir? E ao passo em que as lavouras vão se desenvolvendo, é que a gente consegue entender melhor o tamanho que vai ser essa quebra, né, e como ela vai se dar. Como é que o senhor está avaliando a nossa safra nesse momento, falando de Brasil primeiro, justamente vivendo esses extremos, né? O excesso de chuvas na metade do centro-norte do Brasil, enquanto o sul continua vivendo dias de calor intenso, temperaturas elevadíssimas e escassez de chuvas. Como é que o senhor está avaliando a nossa safra agora? Eu queria saber do senhor se o senhor já tem um número de pelo menos tantos milhões de toneladas a gente já perdeu. Olha, hoje dá para avaliar, por exemplo, vamos começando pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje, na condição de seca que passou, e ainda faltam áreas para ser plantadas no Rio Grande do Sul, porque o clima ainda não permitiu plantar tudo, e algumas áreas serão replantadas. Então o Rio Grande do Sul hoje perdeu 7 milhões de toneladas do potencial que teria. Então o Rio Grande do Sul poderia ter colhido, se fosse num clima normal, 23 milhões de toneladas. Mas hoje dá para dizer assim que o Rio Grande do Sul dificilmente passa de 16 milhões de toneladas na condição que está hoje, mesmo que venha chover, ele dificilmente irá passar de 16 milhões de toneladas. Certo. Nós temos aí uma perda em Santa Catarina, também perto de 1 milhão de toneladas, então Santa Catarina também sendo prejudicada, mais ou menos. Então 7 milhões no Rio Grande do Sul, 1 milhão em Santa Catarina, são 8 milhões. Entrando no Paraná, é outro estado muito prejudicado. E é um estado grande produtor. Normalmente é o segundo maior produtor do Brasil. E no Paraná hoje, dá para dizer assim com certeza, que tem 6 milhões e meio, talvez 7 milhões de toneladas também já perdidas. Então, se a gente pensar que mesmo com as pancadas de chuvas, que hoje está tendo pancadas de chuvas no Paraná, mais no Centro-Sul, mas tem pancadas isoladas de chuva ocorrendo. 7 no Rio Grande do Sul, 1 milhão ali no Santa Catarina, que é um estado de uma área menor, bem menor. Né?
mais 7 milhões do Paraná, só esses aí são 15 milhões de toneladas. Mas nós temos uns 2 milhões a 2 milhões e meio já perdidos no Mato Grosso do Sul, talvez 3. Temos aí mais 1 milhão distribuído nos demais estados, porque os estados que estão com muita chuva, eles poderiam estar no ideal e ter recorde histórico de produtividade. Então, eles não estão tendo o indicativo que vai ter recorde histórico, mas vão ter uma produtividade dentro da normalidade. Então, não dá para dizer que tem quebra sobre a média normal, porque está tendo excesso de chuva, tem perdas no potencial, mas na média, vamos dizer assim, de São Paulo para cima, ainda vai se colher dentro da média histórica, não vai ter recorde histórico de produtividade, mas nós vamos ter produtividades dentro da média, e assim não dá para dizer que tem perdas. Mas nós temos perdas, sim, de 15 a 17, talvez 18 milhões de toneladas, de um potencial que seria de 150 milhões de toneladas. Então, hoje, talvez a safra já esteja bastante comprometida, né? Então, a nível nacional, nós estaríamos aí com perdas aí de 12 a 13% aí da produção total esperada do país. Então, é uma perda grande e hoje podemos falar aí que pouco acima de 130 milhões de toneladas, 132, 134, já estamos num indicativo que a safra desse ano mesmo, tendo 2 milhões de hectares a mais do que o ano passado, já é uma safra que pode ser igual ou menor que o ano passado, com 2 milhões de hectares a menos. É possível que ela seja menor já nesse momento, nessa condição de chuva. Se chover aí nesses próximos dias em bons volumes do centro-sul aqui do Brasil, talvez as perdas se amenizem. Mas, em princípio, nós estamos aí entre 15 e 20 milhões de toneladas perdidas do potencial produtivo. É uma safra maior do que o Paraguai, né? O Paraguai começou com um potencial de 12 milhões de toneladas. Hoje já dizer que dificilmente colhe 10 milhões, talvez 9,5, e se não chover perde ainda mais. Então nós já perdemos aí um Paraguai e meio para mais de um Paraguai e meio só no Brasil. E o Paraguai perdeu já 20% do potencial da safra total. E pode perder mais se o clima não se normalizar por ali. A Argentina ainda tem muito a ser plantado, o pessoal vai plantar a parte em janeiro, já eu considero plantar em janeiro tarde, porque depois pode ter geada precoce e pegar lá no final também a safra. Hoje talvez a Argentina fique com potencial de 40, 42 milhões de toneladas, frente aos indicativos que tinha chance de 49. Então, hoje a Argentina também já perdeu 4, 5 milhões de toneladas, talvez até mais. Então, se a gente fizer uma conta, hoje a América do Sul já perdeu 20 milhões de toneladas. É um volume bem grande. Então, das 380, 382 que poderia colher, já estamos ali naquela faixa de 360, talvez menos. Desculpa, E aí, Vlamir, quanto a América do Sul? hoje já dá para dizer assim que a América do Sul já perdeu mais de 20 milhões de toneladas aí no Certo. conjunto, mesmo que chova normal de agora em diante, 20 milhões a menos do potencial que tinha. E isso reflete aí no global de uma safra que antes era 382 milhões de toneladas. Nesse momento nós já estamos na faixa de 360. E aí uma demanda de 384, aí talvez que é a projeção, vai ter um déficit aí que vai buscar consumo, derrubar os estoques novamente. Nós vamos ter uma forte queda de estoque aí, porque nós temos aí perto de 100 milhões de toneladas de estoque, mas nós vamos cair para uns 80, talvez menos, em função dessa condição aí de safra bem menor. Porque o consumo não deve mudar, o consumo vai seguir firme, porque nós temos estoque, tem uma safra aí comprometida, mas atende a demanda. Isso vai dar fôlego para manter cotações mais firmes para o ano de 2022, também para a safra de 22, 23, porque vamos trabalhar com estoque baixo lá no final do ano que vem. Né? Vlamir, quando a gente olha para esse comportamento do mercado, essas possíveis 20 milhões de toneladas de soja já perdidas na safra da América do Sul já foram absorvidas e contabilizadas pelos preços em Chicago, ou eles têm justamente espaço para crescer um pouco mais, olhando e podendo absorver esse volume que a gente já perdeu aí por conta dessas adversidades climáticas?
Acho que a gente está com um probleminha de Vlamir, o senhor está me ouvindo? Do sinal, né? Tá dando um... deu uma osciladinha. Estou te ouvindo bem, ainda está com problema. Está dando uma oscilação aqui, está o tempo que está para chuva. Que bom. Eu estou no interior aqui, estou aqui na roça e agora está preparando um temporal aqui. Tá, tomara que venha, Vlamir Brandalize. Tomara que venha. Faz mais um mês aí, a última vez que deu uma chuvinha pequena. E mesmo tarde ajuda um pouco as nossas lavouras aí, principalmente a soja que está bem nova, que se der uma chuva boa agora, ela quando volta em ritmo normal ainda acaba amenizando, que a região sul do estado, que é aqui do Paraná, ela planta bem mais tarde, e a soja que está bem pequena ainda, então está nova, se der uma chuva boa ela acaba se equilibrando e vai em frente e consegue ainda dar uma carga boa. O milho já perdeu muito, mesmo com essa chuva de agora, que deve chegar daqui a pouco, ele não recupera mais, então temos perdas grandes de milho também aqui, e então é mais a chuva vai ajudar um pouco mais a soja nesse momento aí. Certo. Vlamir, para a gente finalizar, toda essa movimentação, toda essa questão de clima, é isso que também dá suporte e combustível para as altas que a gente tem observado no mercado de milho? Sim, o milho também é Chicago, justamente porque o Brasil está saindo de um país exportador esse primeiro semestre e ele vai acabar precisando importar milho, né, Carlinha? Então, nós temos um pouco de estoque de passagem, mas a safra nossa aqui ela está muito comprometida. Então, nós tínhamos um potencial de colher mais de 30 milhões de toneladas e no ritmo que nós estamos vendo as lavouras, aqui no Centro-Sul, que é uma região que dificilmente se perdia milho, nós vamos talvez colher menos de 20 milhões para um consumo de 35. Então, vamos precisar importar milho no primeiro semestre, porque a nova safrinha ela vai chegar lá no final de maio, junho, as primeiras lavouras. Então, nós vamos ter um primeiro semestre bastante comprometido aqui, Brasil tendo que ir para o mercado internacional como importador. Temos um mercado aquecido do trigo também, que ajuda o milho, né? Puxando, né, porque também o trigo acima de $8 o bushel, ele dá fôlego para milho, dá fôlego para farelo, automaticamente o milho lá em Chicago também ele vai se mostrando aí com suporte, tentando segurar os $6 como base, e agora já começando a olhar talvez ir acima de 6,5 aí, justamente em função dessa situação, porque daí tem safra menor do Brasil, e essa condição de soja dando a oportunidade ao produtor americano talvez plantar um pouco mais de soja, ele acaba dando mais argumento para o milho subir lá em Chicago. Então, que nem você comentou no início, que talvez o produtor opte americano por mais soja e menos milho, esse é um argumento também para Chicago seguir firme com o milho lá. E aqui no Brasil nós estamos com o milho voltando novamente e bateu os R$100 aí nas posições aí próximas das indústrias, aí mesmo com o milho evoluindo, numa semana que era de paradeira, não está tendo negócios, mas o mercado está crescendo e está firme, né? O pessoal já está vendo que tem que buscar o milho que está disponível, tem que buscar o milho que vem aí, as poucas regiões que vai ter milho em colheita, porque a seca pegou o milho muito pesado e o milho sofreu muito mais do que está sofrendo a soja. As perdas do milho são mais fortes. Bom, Vlamir, a gente vai acompanhar tudo isso, vai acompanhar inclusive o desdobramento desses dois mercados, porque 2022 certamente nos reserva muitas surpresas e o senhor vai continuar conosco como sempre. Eu aproveito esse último boletim de 2021 para agradecer muito por mais um 2021 de parceria, né, Vlamir? E o senhor sempre muito gentil, muito generoso conosco, com a nossa audiência. Eu lhe agradeço muito pela parceria de sempre, pelo carinho, pela gentileza e por nos ensinar tanto, viu? Que o senhor tenha um 2022 excelente e, claro, conosco aqui, né, Vlamir? Que vocês também aí tenham um excelente 2022 como fonte de informação para todo o produtor brasileiro, né? Uma fonte importante nacional, internacional, hoje estão pelo mundo, né? E desejo que os produtores também tenham aí uma condição melhorada, né? Muito melhor aí para 2022, que venha um ano de condições melhores aí para recuperar tudo que a gente perdeu nesses últimos 2 meses aí praticamente, e que 2022 consiga trazer de volta e venha trazer uma condição melhor aí para nós todos os produtores aí que estamos sofrendo com isso aí. Estamos dentro nessa mesma situação dos produtores brasileiros. É isso mesmo, Vlamir. Um excelente final de ano a todos. Muito obrigada para o senhor e para a sua família também, Vlamir. A gente se vê o ano que vem. Obrigada. Um abraço.
Até o ano que vem, Até o tudo ano bom. que Tchau, vem. tchau. Tchau, Vlamir. Conosco, portanto, o grande Vlamir Brandalize, né, senhoras e senhores? A experiência fala muito mais alto nessas horas. Bom, o Vlamir está fazendo algumas contas aqui conosco e está falando de uma perda na América do Sul de cerca de 20 milhões de toneladas na safra 2021-22 de soja. O mercado está refletindo isso, por isso que fechou hoje com mais de 30 pontos de alta. Segundo o Vlamir, a nova resistência do mercado, ou seja, até onde ele pode chegar, são os 14 dólares por bushel e está com o suporte, ou seja, aquele piso que ele encontrou nos 13 dólares e 30 cents por bushel. Claro, como trata-se de um momento de mercado climático, a volatilidade vai continuar bastante forte e bastante presente no andamento dos negócios. Mais do que isso, aqui para o Brasil, os preços da soja 21-22 estão nos melhores momentos da temporada, marcando até R$ 185 nos portos brasileiros para essa temporada que está em andamento. Os negócios, porém, estão travados. Claro, o produtor está receoso, não sabe quanto vai colher efetivamente, quanto vai poder entregar, fora aquilo que ele já comprometeu com o mercado, com a sua comercialização antecipada. Então, atenção a todas essas informações. Hoje, ao lado de tudo isso, nós tivemos um novo dia de alta fechamos em queda para o dólar, fechamos ainda com R$ 5,64, o que mantém o dólar muito alto, mas hoje em queda, nesta segunda-feira, uma baixa de 0,5% de baixa para o dólar. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago, soja, milho e trigo. A gente começa com os números da soja. Veja só, o janeiro com 13 dólares e 62, o março 13 dólares e 71 cents por bushel, o maio 13,78, o março 13,71, o maio 13,78, o julho 13 dólares e 81. Perceba que os vencimentos mais longos, mais altos, porque já refletem, portanto, essa oferta mais apertada que deve chegar da América do Sul. As altas variaram de 29,75 a 30 pontos mais 25 entre os contratos mais negociados. No milho, o mercado também fechou em campo positivo. O março, 6 dólares e 14, com 8 pontos mais 75 de alta. O maio, 6 dólares e 16, subindo 9 pontos mais 25. Mesmo ganho para o julho, que fechou com 6 dólares e 15, e o setembro com 5 dólares e 77, subindo 5 pontos e meio. Lembrando que o Vlamir falou, perdas mais agressivas ainda do que as da soja são as do milho. Vamos chegar também às cotações do trigo, que hoje trabalhava em campo positivo, chegou a subir mais de 1%, mas fechou no vermelho. O março, 8 dólares e 5 cents por bushel, 9 pontos de baixa. O maio, 8 dólares e 10, caindo 8 pontos e meio. O julho, 8 dólares e 1 cent, com queda de 4 pontos. E o setembro, 8 dólares e 1, perdendo 3 pontos e meio nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com este boletim, com a nossa programação ao vivo, mas as nossas informações continuam chegando por aqui no noticiasagricolas.com.br para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.